E a palavra que Deus nos deu para essa noite é uma palavra muito, muito abençoadora, como é a palavra de Deus. Mas hoje, Deus quer falar com você de uma maneira muito especial. O tema da palavra é colheitas duradouras. Nós estamos no ano de 2018 e o tema que Deus nos deu é o ano da colheita na fé de Jeová Jiré. Porém, amados, hoje nós vamos ver dentro da palavra de Deus como vivermos colheitas duradouras. Diga comigo, colheitas duradouras. Mais forte, colheitas duradouras. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 32. Gênesis, capítulo 5, do verso 18 ao verso 32. Ao verso 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Pai, continue falando conosco, Deus. Senhor, o Senhor tem se manifestado de forma especial já nessa noite. Mas pedimos ao Senhor, Pai querido, fale conosco de uma maneira especial por meio da Tua palavra também. Que nós possamos, Pai, nesta noite, Pai querido eterno, trazer sobre nossas vidas colheitas duradouras. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender dentro da Tua palavra. E mais do que aprendermos, colocarmos em prática, para que o fruto nos alcance, para que o fruto permaneça e que seja bons frutos, Pai. No poder do nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amados, veja que interessante o que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui uma genealogia apresentada pela Bíblia, que não é qualquer genealogia. Não é qualquer genealogia, é a genealogia de Enoque. Segundo os estudos bíblicos, houve na história humana 2 homens que não passaram pela morte. Elias, que subiu ao céu num redemoinho de fogo, e Enoque, que a Bíblia deixa claro aqui, que ele não foi encontrado porque não passou pela morte, e ele foi arrebatado em vida por Deus, porque ele decidiu andar
com Deus. Mas, amados, olha que interessante. Nós estamos vendo aqui, ao ler essa genealogia, ao ler essa descrição das gerações de Enoque, nós vemos a bênção da colheita duradoura. Da colheita duradoura. Veja que nós olhamos nos primeiros versículos, o pai de Enoque, depois que gerou Enoque, um homem que escolheu, que decidiu andar com Deus. O seu pai, Jared, vive mais 800 anos. Olha que coisa interessante, amados. Quando nós olhamos para isso, nós podemos ver o quê? O fato de Enoque ter escolhido viver uma vida leal e fiel ao Senhor Deus, escolher andar com Deus, porque a Bíblia deixa claro isso. Enoque andou com Deus. O seu pai teve uma vida duradoura. Por quê? Quem aqui ama os seus pais? Olha que coisa interessante. A escolha de Enoque fez com que Deus o presenteasse. Fez com que Deus o presenteasse com um pai que viveu mais tempo na terra do que ele mesmo. Se nós olharmos a matemática aqui, é muito simples. Jared viveu 800 anos depois que Enoque nasceu. E Enoque viveu 365 anos. Deus arrebatou Enoque, amados. E o pai dele ficou ainda mais 415 anos na face da terra. Você entende o que é isso? Isso é uma colheita duradoura. Por isso é importante nós olharmos para esse exemplo. Olharmos para esse exemplo da vida de Enoque. Porque Enoque escolheu andar com Deus, amado, numa geração perversa. Enoque escolheu andar com Deus numa geração que levou Deus a se arrepender de ter criado a humanidade e decidiu enviar o dilúvio. Foi nessa geração que Enoque escolheu andar com Deus. Mostrando para mim e para você, mostrando para nós, da nossa geração, que independente do caos que o mundo se encontra, independente das escolhas erradas, destrutivas, autodestrutivas que o mundo tem feito lá fora, nós podemos escolher andar com Deus. E ao escolhermos andar com Deus, vivermos não apenas uma colheita para hoje, entenda isso. Deus ama te abençoar, mas a grande alegria de Deus, amado, não é te dar bênçãos pontuais. A grande alegria de Deus é fazer com que você tenha uma vida abençoada. É que você caminhe, como diz a palavra de Deus, de glória em glória, de vitória em vitória. O maior desejo de Deus é que a sua caminhada seja uma bênção. Que a sua caminhada. Por isso que Deus, quando Ele fala em entrega, Ele não fala de entrega pontual. Ele fala o que? Entrega o teu caminho. Ou seja, Deus quer estar na tua caminhada. Por isso que a palavra que é usada para descrever a fidelidade, a lealdade de Enoque para com Deus é: Enoque andou com Deus. Quer ter uma vida, amados, de colheitas duradouras? Escolha não servir a Deus pontualmente. Escolha andar com Deus todos os dias da tua vida. Escolha andar com Deus. Enoque escolhe andar com Deus em seriedade, em lealdade, em fidelidade. O que é seriedade, amados? Seriedade é algo que é tomado com responsabilidade. Um profissional que leva a sua carreira a sério, ele é responsável na sua vida profissional. Um pai e uma mãe que levam a paternidade e a maternidade a sério,
eles são responsáveis para com a vida de seus filhos. A seriedade, ela é descrita como? Por meio da responsabilidade. Enoque andou com Deus de maneira séria. Ele levou a sério, ele via que ele tinha responsabilidades para com Deus. Porque tão importante quanto, amados, escolher andar com Deus, é saber o privilégio que é Deus escolher andar com a gente. Entende? É entender o privilégio de Deus escolher andar com a gente. E Ele prometeu, o que Ele falou? Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Até que Ele volte nas nuvens, Ele cumprirá essa promessa. Uma vez que é feita a promessa, uma vez que Ele escolheu caminhar conosco e prometeu caminhar conosco, nós precisamos decidir andar com Ele e levar isso a sério. Levar a nossa caminhada com Deus a sério. A segunda maneira que Enoque andou com Deus, Enoque andou em lealdade. Em lealdade. Existe uma diferença, amados, entre lealdade e fidelidade. E fidelidade. O que é ser leal? É ser companheiro. É viver as mesmas causas. É viver as mesmas causas. É ter os mesmos valores. Ter os mesmos valores. Quando numa partida de futebol, um jogador dá uma entrada violenta em outro jogador, qual é a expressão que os comentaristas usam? Foi uma entrada desleal. Porque ele, como jogador, ele sabe que se ele levasse uma entrada daquela, talvez a carreira dele pudesse estar comprometida. Quando ele conhece o risco e mesmo assim ele decide agir daquela maneira, ele está sendo desleal. Veja que coisa interessante. Quem aqui sabe que o pecado te afasta de Deus? Quando você sabe que o pecado te afasta de Deus e você decide pecar, você está sendo desleal. Porque você sabe que aquilo entristece o coração do teu Deus. Mas mesmo assim você decide fazer. Por isso que nós devemos escolher andar com Deus em seriedade, mas nós devemos escolher andar com Deus também em lealdade. Se eu sei que algo desagrada a Deus, se eu sei que algo me afasta de Deus e eu escolho fazer esse algo, eu estou sendo desleal para com Deus. Eu sei que Jesus pagou um alto preço pela minha companhia. Olha que coisa linda isso, amado. Jesus pagou um preço alto pela tua companhia. E você sabendo disso, você faz algo que te afasta dele, que tira você da companhia dele. Isso é deslealdade. Porque você sabe que aquilo é prejudicial, mas ainda assim você escolhe fazer. Então a primeira coisa que Enoque nos ensina para ter uma colheita duradoura é andar com Deus em seriedade, mas também andar com Deus em lealdade. Cutuca a pessoa do lado e pergunta para ela aí: você tem sido leal? A terceira maneira que Enoque andou com Deus é em fidelidade. Qual é a diferença, pastor, da lealdade e fidelidade? Eu expliquei a lealdade. É sabendo que algo é prejudicial e eu escolhendo fazer, eu estou sendo desleal. Estou sendo traiçoeiro. Agora, o que é fidelidade? Deus é um Deus zeloso, mas a palavra de Deus também diz que Ele é um Deus ciumento. Deus não te divide com nada e nem ninguém. Como é que um cônjuge avalia a fidelidade do outro cônjuge?
se tem uma vida verdadeira, porque aqui eu quero até desmistificar algo. Existem pessoas que pensam que traição no casamento é só o ato sexual fora do casamento. Isso é traição também. Mas mentira é uma forma de traição. Mentira é uma forma de traição. Fazer coisas escondido do cônjuge é uma forma de traição. Alterar a natureza do seu casamento é uma traição. Porque quando a gente olha para um carro que ele foi adulterado na sua origem, ele é chamado mudado o chassi, é falado que o chassi foi adulterado. Não quer dizer que o carro saiu tendo relação com alguém. Ele teve a sua característica original mudada. Quando você transforma o teu casamento em tudo que não seja uma comunhão entre duas pessoas perante Deus para se tornar uma só, é adultério. Quando o homem faz da sua esposa uma escrava, ele está adulterando a origem do casamento. Quando uma mulher só tem interesse pelo marido, se ele pode prover alguma coisa material, isso está adulterando a condição do casamento. Quando um se nega ao outro no seu corpo, por qualquer motivo, está adulterando a razão do casamento. Que a palavra de Deus diz que não esteja o homem e a mulher casados, né? Entendam bem. Diga comigo, casados. Que um não se negue ao outro. Que um não se negue ao outro, para que não sejam tentados pela abstinência. Pela abstinência. Amados, entenda isso muito claramente. A sexualidade dentro do casamento é proteção para o casamento, viu? Você, irmã aí, que está pensando que essas coisas é igual a entrega do gás uma vez por mês só, corrige isso aí. Corrige isso aí. Tem homem que está tão desesperado por aí, que ele não pode, o cara está até cabeludo. Porque se ele for no barbeiro e o barbeiro massagear o couro cabeludo, ele já olha para o barbeiro diferente, já. De tão desesperado que o cara está. Isso, amados, é falta de fidelidade um para com o outro. Quem está entendendo? Agora, quando a gente traz isso para a relação de Deus. Ser fiel a Deus, amado, não é só abandonar Deus que é ser infiel. Mas se eu começo a me relacionar com outras coisas, de maneira a deixar que elas me dominem, de maneira a deixar que elas influenciem a minha vida, contrariamente à palavra de Deus, eu estou sendo infiel a Deus. Estou sendo infiel a Deus. Qualquer coisa que domine a sua vida é Senhor sobre você. E Jesus disse que Ele quer ser o único Senhor da sua vida. Enoque andou com Deus em seriedade, em lealdade, em fidelidade. Amados, já falei do pai dele que foi abençoado por causa disso, não falei? O pai dele viveu 415 anos depois que Deus arrebatou ele. Imagina o orgulho desse pai, você consegue imaginar? Cadê seu filho? Deus levou. O cara foi tão bom, tão bom, tão bom, que Deus levou para si. Falou, não vou deixar mais ele na terra não, esse eu quero do meu lado aqui. Esse eu vou buscar pessoalmente. Já pensou a alegria do coração? Quem é pai aqui? Quem fica feliz quando seu filho faz algo que te dá orgulho? E você quer contar para todo mundo? Não é verdade? Você quer contar para todo mundo? Imagina a alegria daquele pai, Jared. 415 anos ele teve para compartilhar essa história. Olha, o meu filho escolheu andar com Deus e Deus o arrebatou para si. Olha que orgulho. Olha que alegria. Só que não acaba aí, amados. Não acaba aí. Olha o que a Bíblia diz para a gente. Olha o que a Bíblia diz. Essa decisão dele fez com que ele não passasse pela morte. Amados, qual é o maior temor do ser humano? Não é morrer? Quer ver como a gente não quer morrer? Quem quer ir para o céu aí?
Quem quer ir agora? Está vendo? Ninguém quer passar pela morte, querido. É da nossa natureza. Porque a morte, até que nós conheçamos o lado de lá com Jesus, para nós a morte, a nossa natureza humana vê a morte como o quê? Como o fim. E quem quer acabar com algo bom igual a vida? Tem gente que reclama da vida, não é? Mas pergunta se quer morrer. Não quer. Está entendendo? Por quê? Porque a vida, mesmo com seus desafios, é a vida, irmão. É tudo que a gente tem. Tudo o resto é inútil sem a vida. Do que adianta ter uma casa, mas morar no cemitério? De que adianta ter um carro, mas morar no cemitério? A vida é tudo. Enoque não passou pela morte, amado. Segunda bênção. Enoque é pai de Matusalém. Quando você vê alguém muito acabadinho, você chama ele do quê? Olha lá o Matusalém. Por quê? Porque Matusalém foi a pessoa que mais viveu sobre a face da terra em toda a história da humanidade. Olha que coisa disso, amado. Olha que coisa linda. O pai de Enoque, o segundo homem que mais viveu. E o filho de Enoque, o primeiro homem que mais viveu na face da terra. É muita bênção ou não é? Quer que a sua família, os seus descendentes, tenham vida longa? Escolha andar com Deus. E vai ser uma colheita muito duradoura. Só que não basta isso, amados. Eu quero te falar agora o que eu acho mais lindo na história de Enoque. Quem foi o neto de Enoque? Noé. Amados, Deus se agradou tanto de Enoque, tanto, que Deus escolheu o neto de Enoque para um novo Gênesis da humanidade. Ele escolheu Noé, para quando ele mandou o dilúvio, por meio de Noé, a humanidade ter um novo começo. Olha o que é isso, amados. Eu vou te contar um segredo que você não sabia. Você é tataraneto de Enoque. Se nós estamos aqui hoje, tem a ver com Enoque escolher andar com Deus. Enoque escolheu andar com Deus. E Deus escolhe o neto dele para recomeçar a humanidade. Todos nós somos descendentes de Noé, sem exceção. A não ser que você chegou na terra de disco voador. Do contrário, você é descendente de Noé. Então, você é descendente de Enoque. Olha o que é Deus aprovar a vida de alguém, amados. Olha o que é Deus aprovar a vida de alguém. Quem quer uma bênção assim na sua vida? Ande com Deus, de maneira que Deus possa aprovar a tua vida. Eu vou dar um exemplo de alguns dos descendentes nada importantes de Enoque. Noé, o homem que creu em Deus e construiu uma arca para se salvar de uma chuva quando nunca tinha chovido. Hoje é fácil a gente falar do dilúvio, mas nunca tinha chovido na terra. A palavra de Deus diz que o orvalho brotava da terra para regar a plantação. Hoje é fácil saber o que é chuva, porque chove todo dia quase, principalmente no verão. Nós estamos próximo de São Paulo, que é conhecido como a cidade da garoa. Para a gente é fácil falar em chuva, mas Noé creu sem nunca ter visto chuva. Outro descendente de Enoque, Abraão, aquele que mesmo em meio à Babilônia foi escolhido por Deus para gerar um povo para chamar de seu. Descendente de Enoque. Josué, aquele que entrou na terra prometida. Moisés, o libertador do povo do Egito. Isaías, o grande profeta do Velho Testamento. Samuel, o grande ordenador de reis e que mudou a história de Israel. Jeremias, aquele que nas suas lamentações ouviu de Deus: antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem que não houve mais sábio ou mais rico que ele do que na face da terra até hoje.
e Jesus Cristo, aquele que nasceu em carne para cumprir o propósito como Filho de Deus e se entregar no lugar de cada um de nós. Essa é só um pouquinho da descendência de Enoque. Só que eu quero te dizer uma coisa: a bênção é tão duradoura, a colheita de Enoque é tão duradoura, que Deus quer que ela continue ainda hoje, em outro descendente de Enoque, em você. Diga assim: eu quero, como meu tataravô, ser aprovado por Deus, andar com Deus e ter uma colheita duradoura. Amados, quando decidimos andar com Deus, quando escolhemos levar Deus a sério, quando escolhemos ser leal a Deus, quando escolhemos ser fiel a Deus, a mesma aprovação que Deus teve para com Enoque, Ele terá para conosco. Você consegue imaginar, num ano como esse, que Deus nos deu promessa de grande colheita, você recebendo colheitas que serão duradouras para toda a tua vida, e que, se Jesus não voltar, serão duradouras para toda a geração que virá depois de você? Se você tem os seus pais vivos ainda, alcançará a tua ascendência também, não só a sua descendência, e abençoará os teus pais? Quem quer isso para a tua vida? Então se coloque em pé nessa hora. Eu quero orar com você. Amados, este ano é um ano de colheita. Só que Deus não quer colheitas pontuais. Existem colheitas que serão pontuais. Como, por exemplo, pastor? Você quer ter um filho. Deus pode te dar um filho esse ano, mas você não vai querer ter filho para o resto da vida, todo ano um. Então são colheitas pontuais, né? Pastor, eu quero que Deus me dê um automóvel. Deus pode te dar um automóvel, mas Ele não vai te dar um automóvel todo dia, só se você for montar uma fábrica de automóvel ou uma concessionária. Ele pode te dar todo dia. Mas do contrário, Ele te dê a bênção que você vai usufruir por um tempo, mas é uma bênção pontual. Mas agora aqui, amados, nós estamos falando de colheita duradoura. É você tendo uma vida de paz, mas a sua ascendência e a tua descendência tendo uma vida de paz. É você tendo uma vida de prosperidade, mas a tua ascendência e a tua descendência ter uma vida de prosperidade. É você tendo uma vida de harmonia dentro do lar. E essa harmonia alcançando a sua ascendência e a sua descendência. É você tendo saúde para você, mas para a tua ascendência e para a tua descendência. É você tendo comunhão com Deus todos os dias, mas isso também alcançar a sua ascendência e alcançar a sua descendência. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus agora. Diga a Ele que você escolhe andar com Ele como Enoque andou. Amados, o pai de Enoque continuou colhendo essa bênção 415 anos, além de Deus ter arrebatado Enoque. Depois nós vemos o filho de Enoque, Matusalém, sendo o homem que mais viveu sobre a face da terra. Nós vemos o próprio Enoque não passando pela morte, sendo tão aprovado por Deus, que Deus escolheu levá-lo para junto de si. Nós vemos o neto de Enoque sendo escolhido para gerar o novo Gênesis da humanidade depois do dilúvio. Enoque andou com Deus de uma maneira a agradar tanto o coração de Deus, que toda a humanidade hoje é descendente de Enoque. Fale com Ele. Fala que você escolhe andar com Ele em seriedade. Fala que você escolhe andar com Ele em lealdade. Fala que você escolhe andar com Ele em fidelidade.
a tua igreja, meu Pai, e pela tua igreja. Senhor amado, que o Senhor agora, Pai, visite de uma maneira especial cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Pelo poder glorioso do nome de Jesus, Pai. Meu Deus amado, eles estão dizendo ao Senhor que escolhem andar contigo, meu Pai. E eu quero concordar com eles em oração, porque a tua palavra nos diz que quando dois concordam na terra, é concordado no céu, Pai. Senhor, que verdadeiramente essa escolha seja real, seja profunda, seja definitiva, seja transformadora, meu Pai. Senhor, para que cada um dos teus filhos, assim como Enoque, meu Pai, receba de ti a aprovação. E ao receber de ti esta aprovação, meu Pai eterno, receba também colheitas duradouras. Pai, o Senhor nos prometeu, este ano é um ano de colheitas, e colheitas abundantes e multiplicadas, muito além do que o nosso ouvido ouviu, o nosso olho viu, e do que a nossa mente foi capaz de imaginar. Colheitas, meu Pai, na multiplicação de Jeová Jiré. Pai querido eterno, mas nós queremos, Senhor, que assim como foi na vida de Enoque, Pai querido eterno, seja sobre nós, Pai eterno. Deus glorioso, que as nossas colheitas sejam, Pai, boas colheitas, sejam colheitas liberadas diretamente do trono da graça para nós e para as nossas famílias, Pai. E desta maneira, Senhor, sejam colheitas duradouras. Pai, eu oro, meu Deus, pela ascendência de cada um que está aqui. Eu oro pelos pais que ainda vivem, pelos avós que ainda vivem, pelos bisavós que ainda vivem, pelos tataravós que ainda vivem, que sejam alcançados por esta colheita, meu Pai. Mas eu oro também, Pai, pela descendência dos que estão aqui. Pelos filhos, Pai eterno, pelos filhos dos filhos, pelos filhos dos filhos dos filhos, Pai. Eu já oro por aqueles que entrarão nessas famílias, Pai querido, na forma de genro, na forma de neto, de nora, Pai querido eterno, e nas suas multiplicações, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que se o Senhor Jesus não voltar, ó Pai, nós vejamos toda a nossa ascendência e descendência vivendo o fruto, Pai, dessa escolha feita no dia de hoje. Uma escolha, Pai, de viver como Enoque viveu, de andar com Deus em seriedade, em lealdade e em fidelidade, Pai. Assim, Senhor, como ministro do Senhor, na autoridade que me é concedida no nome do seu Filho amado Jesus, eu abençoo, Pai, cada um dos teus filhos e das tuas filhas nesta noite, abençoando essa escolha, essa decisão, para que eles permaneçam firmes e fiéis neste propósito de andar contigo todos os dias de suas vidas. Pai, no poder do nome de Jesus. Senhor, a biologia nos mostra que os descendentes, Pai, recebem na sua natureza característica dos seus antepassados. Pai, nós somos todos descendentes de Enoque. Manifeste em nós, meu Pai, a característica da lealdade, da fidelidade, da seriedade em andar contigo. E assim vivamos, meu Pai, este benefício, pelo poder glorioso do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Repete comigo assim, mas bem forte. Senhor Jesus, nesta noite, eu tomo uma decisão de andar contigo, assim como o meu antepassado Enoque andou em seriedade, em lealdade, em fidelidade, de maneira a ser levado para ti, nem passando pela morte. Senhor Jesus, nesta hora, eu tomo esta decisão. Me ajude, a partir de hoje,
a andar contigo em seriedade, em lealdade, em fidelidade, de maneira que o Senhor possa aprovar cada passo meu e todos os meus passos, e que eu viva uma grande colheita, mas uma colheita duradoura, que alcançará a minha ascendência e a minha descendência, em nome de Jesus, amém. Se você crê, faz barulho aí para Deus, aplaude e glorifica o nome dEle, aleluia.